O universo de Lovecraft, ele é um universo muito grande, complexo e difícil e bizarro de se explicar. Um universo onde se estende em vários livros, contos, poemas e até mesmo falas do próprio autor. Mas hoje é dia da gente conversar sobre Azathoth. Ele é realmente poderoso? Como a hierarquia funciona? Quem é mais poderoso? Você vai saber tudo isso aqui hoje e agora. Fala galera, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago, estamos mais em um vídeo e hoje é dia de falar sobre Lovecraft, sendo mais especificamente sobre Azathoth, hierarquia e cosmologia de Lovecraft. Cara, Lovecraft é um universo muito amplo, muito grande, muito extenso, poderoso também, e que eu me adentrei em muitos assuntos que eu nem sequer poderia imaginar em querer abordar. Situações, coisas, poderes, coisas insondáveis, poemas, frases e tudo mais que Lovecraft ele envolve, que é muito complexo e difícil de explicar. E por isso esse tipo de vídeo que eu quero trazer mais para vocês, explicar mais conceitos gerais de hierarquia e cosmologia de vários universos. E hoje é dia de Lovecraft. Quero falar mais com vocês sobre Azathoth. E em breve eu vou estar trazendo também da próxima personagem, que é da Fahrenheit, explicando toda a origem, poder da Fahrenheit, como funciona a hierarquia e cosmologia de um maníaco. Então, em breve também teremos da Fahrenheit. Mas hoje é dia de Lovecraft, hoje é dia de Azathoth. Para começar bem, se inscreve no canal, cara, para você não perder nenhuma outra novidade sobre Lovecraft, Azathoth, duelos envolvendo Azathoth que vão começar a vir por aí. Então se inscreve aí. Também aproveite e comenta qual duelo que você gostaria que eu trouxesse com Azathoth, com qualquer outro personagem de Lovecraft. E claro também, se você quiser que eu traga outro personagem de duelo, comente aqui que também vai ser muito bacana trazer o seu duelo mortal. Muito obrigado e vamos aí começar com o vídeo. A mitologia criada por Lovecraft, ela contém forças muito sobrenaturais, incomensuráveis de poder, seres que controlam o cosmos e tudo que existe nele. A humanidade ela tenta categorizar e interpretar o que são e qual é a função desses seres num grande plano universal. Mas a humanidade ela é algo como muito insignificante, tão pequena que não consegue compreender as coisas relacionadas a essas entidades. A concepção de Lovecraft, o universo, não foi criado pelos seres humanos ou por qualquer outra força conhecida. Não existe um Deus onipresente, onisciente, nem onipotente. As divindades humanas são meras fábulas. Não há Buda, Alá, Jeová. Cosmos não existe para poder proporcionar à humanidade um lugar de direito. A humanidade é um mero acidente. Nós existimos por existir. Nosso papel dentro do cosmos ela é irrisório, pois no grande esquema das coisas somos irrelevantes. Mesmo quando vivos, não passamos de poeira. O trono de Azathoth, caos nuclear, ocupa um lugar quase inacessível, considerado por alguns como o centro do universo. Lá teria se iniciado a expansão do Big Bang, onde todo o nosso universo se originou pela sua ação. Azathoth, ele é o principal deus, entre aspas, no universo de Lovecraft. Por que Deus, entre aspas? Porque Deus literalmente não existe no conceito de Lovecraft. Existe apenas algo superior a todos os planos e ideias que os humanos pensam que seja Deus, entre aspas, algo que é existente. Existe uma metáfora nos livros de Lovecraft que diz o seguinte, abre aspas, imagine que somos náufragos, flutuando em um grande bloco de gelo sem direção e que pouco a pouco esse iceberg vai derretendo. E o interminável oceano de mistérios nos cerca, além de ser insondável e assustador, ela é habitado por monstros. Essa é a estratégia, condição da humanidade da obra de Lovecraft. Conquista, progresso, avanços científicos, nada disso realmente importa, nada disso é relevante, pois mais cedo ou mais tarde esse bloco de gelo ele vai desaparecer e vamos afundar em um mar de perigos e horrores inenarráveis, do qual jamais vamos emergir. Fecha aspas. O mundo de Lovecraft e de mitos, o conhecimento não é o poder. O conhecimento, ela é a própria aniquilação. Um dos aspectos mais interessantes da obra de Lovecraft é que nem mesmo o autor da obra buscava responder as perguntas como tudo funcionava. Assim como seus personagens envolvidos com relações inacreditáveis, o próprio autor não ousava oferecer uma explicação racional ou coerente. Por exemplo, de onde vieram os mitos? Qual é o seu propósito?
tudo que podemos fazer é adivinhar ou supor, mas existe um modelo estabelecido na obra de mitos onde a hierarquia e a cosmologia se forma. Esse modelo vem do panteão dos mitos de Cthulhu, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês lerem, quem quiser ler, né? Esse modelo, ou hierarquia, divide todas as criaturas conforme o seu poder e influência. Algumas dessas forças são princípios cósmicos que literalmente assumiram uma forma, conceitos como caos e fertilidade. Outros são, entre aspas, meros deuses, criaturas de tamanho de poder e idade que os planetas são relativamente jovens em comparação a eles, enquanto outros são apenas estranhas criaturas nascidas através das reações bioquímicas acidentais ou não, que formam aquilo que costumamos chamar de forma de vida, que durante 1 bilhão de anos se formou o primeiro grupo de seres ou criaturas ou deuses, entre aspas, né, chamado de Elder Twin. Em 1 bilhão de anos surgiram os Soggoth, o Cthulhu, que é a criatura mais poderosa entre esses deuses, né, e surgiram também os Dagon. 750 milhões de anos veio os Flying Powers. Há 470 milhões de anos começaram a surgir a grande raça de Witch. 280 milhões de anos surgiram os povos serpentes. 170 milhões de anos veio os Bigul. 50 milhões de anos vieram os grupos recentes de criaturas que começaram a nascer. Até que os dias de hoje temos várias criaturas que se desenvolveram, cresceram e formaram novos grupos, como por exemplo os Kitonians, os Texuga, os Char e muitos outros. Cada raça ela é dividida em 4 camadas. A primeira camada são raças de servidores menores, a segunda raça é de raças maiores, a terceira raça são raças maiores e independentes, raças que não precisam para poder fazer algo ou viver. A quarta raça são raças menores, mas que são independentes. Acima dessas 4 raças diferentes, existem os grandes antigos, onde são seres mais poderosos, importantes, e os que vieram primeiro ou que constituíram de outros antigos nascidos primeiro. O principal dos grandes antigos é o mais conhecido como o Cthulhu, um dos grandes antigos com poder psíquico gigantesco, além também de seu tamanho comparado até mesmo a uma montanha. Seu despertar pode facilmente acabar com o mundo todo, além de que também afetar todas as mentes humanas. Acima dos grandes antigos existe uma última hierarquia, onde só existem seres cósmicos de outro mundo, seres que formaram tudo basicamente, os Elder Gods, ou os Older Gods. Os deuses exteriores têm pouco interesse na humanidade. De fato, o mais provável é que eles sequer saibam da nossa existência. Mas existe um deus exterior que é uma exceção, que é o Nyarlathotep. Por motivos desconhecidos, esse deus ele tem um profundo interesse no homem e de tempos em tempos se envolve nos rumos da espécie. Humanos que se envolvem com esses seres normalmente terminam seus dias loucos ou mortos. Outras raças possuem um maior conhecimento a respeito dos deuses exteriores e muitos os veneram. E já que estamos falando aí sobre o Nyarlathotep, vamos começar com ele então. Nyarlathotep ele é apontado como uma alma e a consciência desses deuses e existe para poder regular os desejos e caprichos dessas entidades. Ele viaja através de pontos mais distantes do universo, acompanhando os deuses sem nome e agindo como se fosse o mensageiro da sua vontade. Há algumas afirmações que ele é a personificação dos poderes telepáticos dos deuses, mas ninguém sabe ao certo. O caos rastejante ele é um mistério inserido no enigma, venerado em todo o universo através de incontáveis nomes e disfarces. Nyarlathotep ele é uma das forças mais presentes no cosmos. Ele serve para poder acalmar o seu mestre ou o seu criador, cantando uma canção numa flauta para Azathoth. Tuxa, a chama verde. Nós também temos aí os ancestrais do conhecimento, né? Actafio, que encontra-se no registrado do nome desse horror cósmico, onde ele é chamado de Tuxa, a chama verde. Tuxa talvez seja um dos deuses exteriores menos compreendidos dentre essas entidades, né? Assim como o Yog-Sothoth e o Shub-Niggurath, ou o próprio Azathoth, Tuxa também representa o conceito cósmico. Mas enquanto outros deuses têm um poder que pode ser compreendido como a encarnação do tempo, espaço, vida e entropia, a noção do que seria Tuxa
escapa à compreensão humana. É possível que a força cósmica representada por essa entidade seja ainda mais desconhecida e que a sua mera noção constitua um enigma indevassável para nossa percepção. Alguns filósofos dos mitos especulam que ele pode reger o sincronismo cósmico. A entidade dessa forma teria influência sobre as probabilidades e os incidentes, e quebrando então as paradigmas e certezas de como funciona uma força altamente por trás do acaso. Nodens, conhecido como Senhor do Abismo, uma força humana que inspira alguns a querer em sua simpatia para o que a nossa espécie é. Nodens veio para uma terra a última vez há milhares de anos e foi adorado por humanos primitivos que nada sabiam de sua origem. Para alguns, ele teria servido como base para a construção de inúmeros mitos e mais tarde se tornariam os deuses das civilizações ancestrais da Terra. No livro de Eibon, cita que os Nodens seriam um arquinêmesis do Yog-Sothoth e que essas duas entidades se combateriam desde o início dos tempos. Nodens, sob o nome de Shozork, era reverenciado como deus da magia. Jubal-Sotah. Jubal-Sotah, ele foi depositado na Terra por deuses desconhecidos, que podem ter sido de um universo anterior ou paralelo. Jubal-Sotah chegou a existir na Terra primordial. Jubal, ele é uma massa amorfa, no lado ao qual flutuam misteriosas tábuas de pedra. Segundo alguns, essas tábuas contêm segredos roubados dos deuses arquitetos, que algumas dessas ideias que Jubal-Sotah gerou os protótipos de todas as formas de vida na Terra, e que o Jubal-Sotah ele está destinado a um dia reabsorver todas as coisas vivas na Terra. Hypnos. Hypnos, ele é um deus grego do sono. Ele já explicou sobre a sua natureza da realidade e mostrou reinos que existem além de todos os conceitos de espaço, tempo e dimensões, transcendendo então reinos ilimitados da existência inúmeras vezes, indo mais e mais a fundo cada vez que transcende o plano anterior da existência. Hypnos, ele é confiante de que ele pode se tornar rei de toda a realidade, onde no futuro ele alcançará uma massa enorme pela qual ninguém pode passar, ao contrário de todos os outros níveis anteriores da sua própria existência. Abot, a fonte de toda a impureza. Abot e a humanidade está ciente da sua existência desde o seu nascimento. Por milênios ela o temeu em um estupor irrequieto, sabendo com que ele possa representar também, temendo todas cada uma das suas facetas. Em sonhos, essa entidade visitou o inconsciente de um homem, comunicando-se com ele e sondando os seus impulsos. No fim, Abot enxergou na humanidade uma única utilidade na prática: o sacrifício. Ele tem uma forma massa, proteia de um lodo cinzento. Há algo em nossa própria natureza que nos faz sentir uma instantânea repulsa diante do Deus, quase como um mecanismo de autopreservação que nos impele a manter a distância e evitar ele a todo custo. Shub-Niggurath. Em virtude do seu papel como mãe, Shub-Niggurath, ela é tratada geneticamente como uma fêmea, portanto uma deusa. Entretanto, existem algumas passagens, em tomos esotéricos do mitos que se referem a ela pelo título de o bode com milhares de filhotes. O que também tem diferente nisso é que o apelido mais famoso dela é a cabra negra com 1000 crias. Shub-Niggurath foi honrada como uma deusa matriarcal de enorme importância e influência dos mitos e lendas de Artemis e Orfeus, Hecate e Deméter da Grécia, a deusa de Arcate na Mesopotâmia, Amun, a progenitora de todas as coisas no folclore do Egito, passando pelas celebrações de Baal entre os cananitas, o deus cornudo Cernunnos dos celtas e também a divindade nórdica Freya. Todas essas entidades são idênticas em um único simbolismo de poder ser a personificação ou personificações de Shub-Niggurath, a grande mãe. Yog-Sothoth, o portão e a chave além do tempo e espaço. São muitos os nomes de Yog-Sothoth que ele tem, um dos deuses exteriores mais importantes e poderosos do universo mitos. Muito se fala a respeito do colossal influência de Azathoth, colocando então no posto universal em sua corte. Mas se o sultão demoníaco ele é o caos encarnado, cabe Yog-Sothoth será a função do depositário dos conhecimentos e bastião da ordem. Eu sei que é difícil compreender realmente a obra de Lovecraft, é muito difícil e bizarro de compreender. É difícil medir a importância e alcance de Yog-Sothoth.
para um ordenamento cósmico. Talvez sem ele, o próprio universo como conhecemos não existiria e acabaria se ruindo por completo. Ele é uma das entidades mais importantes da existência, o grande modulador da realidade e o mantelador do status, pois é dito que Yog-Sothoth reúne em seu ser seus conceitos físicos de tempo e espaço, e que sem ele, nenhum nem outro existiriam. Quando a faísca primordial foi desflagrada e a onda da criação emanou o caos nuclear no Big Bang, uma das primeiras entidades a se formar foi Yog-Sothoth. Alguns teóricos pensam se a consciência perdida de Azathoth não teria sido de alguma maneira absorvida por Yog-Sothoth. Se isso realmente aconteceu, se não seria ele um avatar do caos primordial? A verdade é, ninguém sabe. Yog-Sothoth é contudo o verbo que se faz o poder. Yog-Sothoth ele está muito além de qualquer tentativa de análise ou compreensão de mentes frágeis, ou os que tentaram investigar sua origem falharam dolorosamente, pois não cabe aos homens contemplar a face de tamanha entidade. Tendo em mente os dons da onipresença, onisciência, essa mentalidade estão ligadas à capacidade de Yog-Sothoth de enxergar todos os planos e dimensões simultaneamente. Abre aspas. Seus olhos estão todo o canto, seus ouvidos em todos os cosmos. Se um ruído for produzido, ele ouvirá. Fecha aspas. Ele é uma espécie de monitor, cuja a prerrogativa é assistir todos os incidentes e concorrências num infindável encadenamento de realidades. O menor dos incidentes, a mais sutil e ínfima das coisas, não lhe passa despercebida. Ele é o zelador dos infinitos universos. Azathoth, o deus idiota, caos primordial, soberano do universo. No universo inclemente dos mitos ancestrais existem forças e entidades capazes de desequilibrar a balança de poderes cósmicos a níveis perigosos. São entidades tão inacreditavelmente poderosas e tão inconcebivelmente influentes em que um mero movimento poderia aniquilar a realidade, partir dimensões e destruir a existência como nós conhecemos. São seres que têm tanta potência e capacidade que sua existência reúne a princípio da própria natureza. Eles são aquilo que nos aprendemos a aceitar como noções norteadoras do que existe de fato: vida, tempo, espaço e gravidade. Mas acima deles, acima dessas entidades incompreensíveis, existe algo a mais. Existe ele, Azathoth. Chamar Azathoth de um deus exterior é simplesmente simplificar exageradamente o seu conceito. Ele é mais do que outros deuses exteriores. Talvez ele seja mais do que a soma de todos os outros deuses reunidos. Para alguns filósofos que ousam discutir o papel de Azathoth no contexto cósmico, ele é o início e o meio e o fim de todo o universo. Tudo que existiu já foi parte de Azathoth. Tudo que existe é um fragmento dele. Tudo que existirá será gerado por ele, e um dia o caos primordial irá consumir tudo em uma conflagração da aniquilação que terminará de vez com o universo como conhecemos, pois ele é o fim de todas as coisas, assim como foi o início. Ele ocupa o trono naquilo que se convencionou chamar de corte cósmica, o local do centro do universo. Ungido, glorioso e imponente, o deus dos exteriores giram em seu redor, em uma espécie de órbita planetária. Eles jamais se aproximam para que o caos derradeiro não os alcance com seus tentáculos. O toque de Azathoth equivale à erradicação de tudo o que existe, e nem mesmo os deuses podem se dar ao luxo de se aproximar dele. O imóvel no centro da corte, o sultão preside a sua hoste infinita, com seu séquito de divindades evoluindo, girando e se aproximando e se afastando. Yog-Sothoth, Shub-Niggurath e Nyarlathotep e todos os demais deuses universais rendem a ele homenagem nesse balé cósmico. Nenhum deles é seu igual. Apenas como servos dos deuses exteriores, são os únicos com permissão de se aproximar. Eles portam grandes flautas metálicas sobradas em notas monótonas que compõem a canção das esferas, a música de ninar dos deuses, Seu som monódico não pode ser registrado por percepção humana sem causar loucura e a danação. Talvez ela servirá para acalmá-lo e contê-lo. O som se propaga pela corte, mesmo que ocupando ela,
um vácuo espacial. Leis convencionais do tempo e espaço nada significam ali. Azathoth ele não possui consciência do seu papel real. Não é por acaso que ele é chamado de Deus cego e estúpido, uma vez que é incapaz de interagir com qualquer coisa de forma inteligente. Azathoth ele é apenas uma reação, não há sequer instinto guiando as suas ações. Os hindus também têm uma compreensão do papel do Azathoth e que relacionam ele com Shiva, o destruidor. Encontra-se o paralelo na crença judaico-cristã, que diz que no início não havia nada a não ser as trevas e que essas foram banidas pela frase, entre aspas, que se faça luz, fecha aspas, dita por Deus. Algumas pessoas pensam numa conexão entre Azathoth e o deus gnóstico Achamoth, a mãe do demiurgo que gerou o universo, da mesma forma que o culto egípcio de Aten, que reverencia o disco da luz, que pode ser uma representação de Azathoth. Arquipético. As ideias e cosmologia platônicas estão dispostas hierarquicamente no topo de todas as coisas do arquipético supremo, que é o bem, cujo toda a realidade se espelha. Só que tem um porém. O que quer dizer um arquipético? Abre aspas. Arquipético ele é um conceito da psicologia utilizado para poder representar padrões de comportamento associados a um personagem ou papel social. A mãe, o sábio e o herói são exemplos de arquipéticos. Esses personagens têm características que são percebidas de maneiras semelhantes por todos os seres humanos. O modelo que se utiliza como exemplo para o padrão, a Madre Teresa de Calcutá, é o arquipético da bondade. Todo e qualquer tipo de padrão ou modelo e paradigma, fecha aspas. Arquipético ou arquétipo não é uma versão mais poderosa de um ser, é apenas um criador supremo de algo, assim como Azathoth. Ele, como sendo Deus que gerou tudo, ele criou todo o modelo dos deuses, e consigo só, não existe uma versão arquipética ou superior ao Azathoth. Azathoth, ele é como se fosse um engenheiro, um arquiteto, que ele constrói a casa, ele modela essa casa, ele cria a casa. No entanto, o caos e arquétipos e demiurgos são coeternos, como Azathoth sendo capaz de criar a criação e destruí-la também. Arquépticos ou arquipéticos é só o conceito para dizer que o Azathoth criou tudo no universo de Lovecraft. Os arquétipos são os fundamentos e pilares do caos no que antecede um novo ciclo cósmico, mas não são eternos de fato. No livro Através dos Portões da Chave de Prata, há uma passagem que diz que não há mudança dentro da infinidade absoluta e que o universo, no caso de Azathoth, e que tempo e mudança são ilusões geradas pela perspectiva limitada de seres limitados, dimensionalmente. Abre aspas. O tempo, as ondas continuaram, está imóvel e sem começo nem fim, que tem movimento e é a causa da mudança e é uma ilusão. A verdade é sim mesmo uma ilusão, pois, exceto para a visão estreita dos seres em dimensões limitadas, não existem coisas como passado, presente e futuro. Os homens pensam no tempo apenas pelo que eles chamam de mudança, mas isso também é ilusão. Tudo que era e que é para si existe simultaneamente. Fecha aspas. A imutabilidade da Azathoth, sendo que é perfeito que é a sua perfeição, advém, além de sua imutabilidade, por ser ele mesmo o caos absoluto, cujo conceito ele é abrangente. Abre aspas. Para os gregos, no princípio era o caos. Caos ele é a personificação do vazio primordial, fonte de toda a criação e, portanto, anterior a ela, anterior a qualquer ordem do mundo. Etimologicamente, caos remete a se abrir-se entre abrir-se, que significa que o abismo ele é insondável. Fecha aspas. O caos, assim, mantém-se sempre aberto a possibilidades da criação, precisamente por ser possibilidade de qualquer coisa, de possibilitar a emergência de novas coisas. O caos não pode ser uma coisa, ou seja, não há uma determinação do caos nesse mar de indeterminação. O caos ele é algo como se fosse, sobretudo, o princípio de possibilidade de tudo. E isso trata de ser uma experiência de ser de realidade tão rica e inaugural de que ela se origina de tudo, o que é e não é. Nela se nutre toda a criação, em que qualquer área ou nível, seja real ou irreal, seja o necessário ou contingente. Ou seja, o caos ele é a ordem de todas as coisas, toda a criação, todas as coisas que são, que virão a ser. E também
as que nunca se manifestarão. Todas as coisas existem no caos, porém indiferenciadas, pois ainda não se manifestaram. Portanto, o caos ele é completo, ou seja, perfeito. Yog-Sothoth, por exemplo, ele é uma emanação absoluta da perfeição que é Azathoth, a primeira e quase perfeita emanação, da qual toda matéria, ser, entidade e natureza provém. E não é só Yog-Sothoth, mas também todos os arquétipos, todos os deuses inferiores ou mesmo níveis de camada inferior, são conceitos plótino para poder criar o seu mundo inteligível. E tem um trecho interessante no livro Através dos Portões da Chave de Prata também, né? Que é o seguinte, abre aspas, os arquétipos continuaram as ondas, são as pessoas do abismo final, informes, inefaláveis e inimaginados apenas por raros sonhadores em mundos de baixa dimensão. O principal deles era esse próprio ser, informador, que de fato era o próprio arquétipo de Carter. O zelo implacável de Carter e de todos os seus antepassados pelos seus segredos cósmicos proibidos foi o resultado natural da derivação do arquétipo supremo. Em todos os mundos, todos os grandes magos, todos os grandes pensadores, todos os grandes artistas são facetas dele. Fecha aspas. Para finalizar, o único ser supremo de Lovecraft é o criador e comandante de tudo, é o Azathoth. Não tem mais ninguém acima dele, não tem. E para classificar as criaturas do mundo de Lovecraft, eu separei 23 criaturas mais poderosas de Lovecraft. Começando então pelo menos poderoso até o mais poderoso. Número 1, Zungus. Número 2, Growls. Número 3, Nigrohaunts. Número 4, Os Profundos. Número 5, Bestas Lunares. Número 6, Caça-Horrores. Número 7, Migul. Número 8, Coisas Anciões. Número 9, Pólipos Voadores. Número 10, Grande Raça de Lich. Número 11, A Cor de Fora do Espaço. Número 12, Shornits. Número 13, Dagon. Número 14, Donis. Número 15, Han-Tegot. Número 16, Galatotá. Número 17, Ying. Número 18, Tanshigua. Número 19, Cthulhu. Número 20, Shub-Niggurath. Número 21, Nyarlathotep. Número 22, Yog-Sothoth. E para finalizar, o mais alto de todos, Azathoth. Número 23. Muitas pessoas confundem que Azathoth ele é onipotente, o ser supremo de toda a criação. Mas na verdade isso é meia verdade. Ele sim, ele é o ser supremo de Lovecraft e que comanda tudo. Mas não é onipotente, e muito menos o mais poderoso da criação. Existem muitos seres da criação que fariam sim Azathoth parecer um sorvete derretendo na estrada. A conclusão sobre Azathoth, hierarquia, cosmologia de Lovecraft é: Azathoth ele está no topo de tudo. Existem 4 camadas de deuses inferiores e 3 camadas de deuses no modo geral, desde o mais fraco até o mais forte. Mas e você concorda com que Azathoth ele é o ser supremo de Lovecraft? Você acredita que Azathoth ele é o ser mais poderoso da ficção? Eu quero saber a sua opinião, comente aqui embaixo. Também aproveita, se inscreva aqui no canal também, para você ficar ligado em todas as novidades do universo de Lovecraft e também Azathoth. Também, claro, trazer duelos mortais que vocês sugerem com Azathoth. E muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.